Oi meninas, meu nome é Lilian Hessel, eu sou especializada em acupuntura na fertilidade e eu vim aqui para falar um pouco para vocês como vocês podem ativar a fertilidade de vocês em casa através da acupuntura com o Stipper. A acupuntura, ela pode te ajudar tanto numa gravidez natural ou se você estiver no processo de FIV. E cada ponto de acupuntura, ele tem uma função a nível do sistema nervoso central. Então, por exemplo, você vai lá ativar um ponto que acalma a mente. Esse ponto vai te ajudar na ansiedade, para você não ficar pensando o tempo todo só em engravidar, e isso acabar impactando em todo o seu contexto social, nos seus relacionamentos. Então, cada ponto de acupuntura tem uma função. E cada ponto também, ele pode ser utilizado de acordo com o seu ciclo menstrual. E só para dar já assim um gostinho para vocês, por exemplo, um meridiano muito importante para a fertilidade é o meridiano de rim, porque o rim, ele carrega o órgão mesmo, tá? A função do órgão na química do corpo. Ele carrega a essência da nossa vida. E também é ele quem vai determinar se você vai segurar uma gestação ou não. E existem aí algumas situações que nós mulheres precisamos tomar muito cuidado, principalmente com essa nossa vida atual, muito mais efetiva, que gastam muito a energia do nosso rim. Por exemplo, excesso de atividade física ou sedentarismo diminuem a energia do rim. Você não pode nem ficar louca do exercício, fazer muita atividade física e também não pode ser sedentária. Tem que ter uma atividade física equilibrada e constante. Excesso de trabalho sem repouso adequado. Ou seja, a gente às vezes trabalha fora e ainda tem todas as demandas da nossa casa. A gente precisa ter um tempo de repouso e de repouso com qualidade. Por exemplo, dormir bem, acordar descansada pelo menos 8 horas por dia. Eu sei que tem casos, tem pessoas, mas essas são as exceções, tá, gente? Que existem mulheres que elas conseguem dormir menos. É do próprio organismo dela, mas essas são as exceções. A maioria dos seres humanos, nós mulheres, nós precisamos de 8 horas de sono. Uma má alimentação também gasta muito a energia do seu rim, o estresse emocional e também o excesso de atividade sexual. Meninas, ó, e o que é o Stipper? O Stipper, eles são pastilhas de silício. Aqui a diferença, ó, o azul é o sistêmico e o verdinho é o auricular. Vou falar da diferença deles. Essas pastilhas de silício, elas fazem a mesma função, elas têm o mesmo estímulo das agulhas. Então, você pode colocar o Stipper na sua casa, no ponto de acupuntura, e você vai deixar ele por 5 dias, tá? Com o micropore. E aí, os pontos de acordo com o seu ciclo, você vai deixar estimulando por 5 dias e você vai fazer toda essa estimulação de acordo com o seu ciclo para preparar a química do seu corpo para gestar. Ó, o Stipper sistêmico, ele vem nesse potinho 50 pastilhas dessa, ó. Qual é a diferença? O auricular, ele é menorzinho. Aliás, ele é bem pequenininho e também vem 50 nesse potinho. Eu prefiro o sistêmico porque eu pego uma pastilha dessa para colocar num ponto de acupuntura, eu corto ela em 4. Então, ele é mais econômico. Então, a diferença de um e de outro é essa. O estímulo é a mesma coisa porque os dois são feitos do mesmíssimo material. A diferença é só o tamanho. Como a gente trabalha com os pontos de acupuntura e o Stipper? É de acordo com o seu ciclo menstrual. Primeira fase é a fase da menstruação. Começou a sangrar, já pode colocar Stipper nos pontos dessa fase, que é a fase menstrual. Você vai colocar e vai deixar ali 5 dias. A gente conta geralmente essa fase menstrual de acordo
com um padrão de 1 até 5 dias ou de tem mulheres que chegam a menstruar até 7 dias, né, gente? Então a gente pode colocar ali do primeiro dia que sangrou, começou a sangrar, põe o stipper nos pontos específicos desta fase e deixa 5 dias estimulando. A segunda fase, que é a fase pós-menstrual, a gente conta ali entre do quinto ou do sétimo dia, quando você para, não tem mais borra, não tem mais nada, e aí a gente conta do quinto ou do sétimo dia, aí mais ou menos, até o 12º dia. Nessa fase, são outros pontos específicos para essa fase, que você daí tirou aqueles stippers da fase menstrual, e você vai colocar em outros pontos mais 5 dias para estimular a sua fertilidade. Mais ou menos do 6º até o 12º dia do ciclo é a fase que tem o crescimento da parede do útero, que para anidação, quando o embrião ele vai grudar, essa parede ela precisa estar trilaminar, são 3 camadinhas, ela fica linda, prontíssima para essa anidação. A terceira fase já é a fase da ovulação. A gente conta ali mais ou menos entre o 13º e o 17º dia. Aí você vai colocar pontos específicos de acupuntura para esta fase também. Vai deixar mais 5 dias. A quarta fase é a fase pós-ovulação. Então, essa é a última fase onde a gente vai colocar alguns pontos, que daí esses pontos a gente vai estar estimulando, pensando que você pode estar grávida, ou a gente vai esperar descer a menstruação para o próximo ciclo e começar o estímulo todo de novo desde a primeira fase. Então são 4 fases de estímulo, cada fase pontos específicos para elas, para estar ativando a sua fertilidade, tanto para a gravidez natural ou se você estiver no processo de FIV. Com os stippers, eles vão ficar 5 dias e o ideal que a gente fala é que você se prepare pelo menos durante 3 ciclos. Claro que cada organismo é um organismo, cada mulher é singular, então isso vai depender de cada mulher, mas você entendendo e você sabendo quais são esses pontos, você pode estimulá-los aí na sua casa, tá? No seu tempo, você só não pode perder esse time, tá? Contar direitinho, dividir direitinho aí as fases do seu ciclo, porque os pontos são específicos para cada fase, para organizar dentro de você o que precisa acontecer em cada fase. E eu quero muito trazer de fato essa ciência para vocês, porque como eu atendo no meu consultório mulheres que estão nesse processo de engravidar e elas se deparam aí ao longo desse processo com a infertilidade, muitas vezes elas já chegam para mim muito deprimidas, muito desgastadas do processo. Então, eu quero muito divulgar essa ciência e essa técnica para a maior quantidade de mulheres possível, para que a gente possa evitar que esse processo seja tão doloroso e tão pesado, para que seja um processo mais leve. Gente, eu sei e eu acredito que gerar uma vida, ela não depende só da nossa vontade, do nosso desejo. Ela tem um propósito maior, que é o propósito de Deus. Mas a gente também sabe que quando Deus ele decide, você precisa estar pronta, né? E você também precisa fazer a sua parte dentro do que a ciência te proporciona para que você possa conquistar esse sonho e passar por esse processo de uma forma mais leve. E é isso que a acupuntura te proporciona. E eu fico muito triste quando essas mulheres chegam para mim e elas falam que elas já sofreram muito porque elas não conheciam esse caminho. Elas não conheciam esse tipo de tratamento. Tanto no processo natural, mas no processo da FIV também é um processo muito desgastante quando se entra nesse ciclo de tentativas.
E a cada negativo no final do ciclo, acaba sendo um processo de muita tristeza e muitas, às vezes, até entram em depressão. Então, para que a gente consiga, de fato, deixar a química do nosso corpo preparada para que esse momento, quando Deus decidir soprar de fato o fôlego de vida dentro do seu ventre, para que ele aconteça e para que seja um processo mais leve e libertador para você. Eu quero convidar vocês para um grupo no WhatsApp, para que a gente possa, ali dentro do grupo de WhatsApp, trocar ali informações, para que eu possa tirar dúvidas de vocês e para que eu possa entender qual a melhor forma de ajudá-las nesse processo. E com esse tratamento que é natural, gente, porque a acupuntura, ela já estimula tudo que tem dentro de você. Então, ainda que você esteja fazendo estimulação com hormônios, né? Às vezes o estresse está muito alto, às vezes você não está conseguindo dormir, você precisa ter o seu corpo equilibrado, porque você não precisa só de um bom embrião. Você precisa ser o lugar, a terra fértil, onde esse embrião tenha condições de se desenvolver da melhor forma. Então, eu vou deixar o link aqui de um grupo no WhatsApp para que a gente possa, de fato, formar ali uma comunidade, tá? Para que vocês possam conversar comigo e para que eu possa entender como eu posso ajudá-las da melhor forma em relação à acupuntura na fertilidade. Um beijo e eu espero vocês no WhatsApp.